Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado. Hoje, segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018. E hoje foi mais um dia positivo para a Bolsa na contramão do cenário internacional. E como vocês podem acompanhar aqui comigo no quadro, o Ibovespa fechou no positivo, com uma alta de 1,63% aos 85.597 pontos, ao contrário aí do que foi visto nos Estados Unidos e na Europa. Na China, a China fechou com uma forte alta de 4,09% após uma notícia de um projeto preliminar que incentivaria o consumo na China. Então, a Bolsa de Xangai apresentou um forte avanço, o que até motivou as bolsas europeias e as bolsas dos Estados Unidos também a terem um pregão em alta, mas isso só foi no início do pregão. Depois, elas passaram a ter um comportamento misto, começaram a pesar sobre essas bolsas as questões orçamentárias da Itália, os desdobramentos do Brexit, e aí elas acabaram, em sua maioria, fechando no terreno negativo. Mas aqui no Brasil foi diferente. O que pesou mais, como tem pesado nos últimos pregões, são as questões ligadas ao cenário eleitoral, e aí a Bolsa fechou no terreno positivo, ao contrário do que foi visto lá fora. O mesmo se deu com o dólar. O dólar, lá fora, ele subiu em relação as moedas, né, dos principais países no exterior se enfraqueceram em relação ao dólar, mas o real se apreciou em relação ao dólar. Ou seja, aqui no Brasil, o dólar recuou frente ao real e hoje ele fechou aí na casa dos 3,68 mais ou menos. Então, o mesmo comportamento foi visto no mercado de câmbio. Lá fora o dólar se apreciou, mas aqui no Brasil ele fechou com um cenário mais otimista por parte dos investidores em relação ao cenário eleitoral, enquanto lá fora eles tiveram uma postura mais cautelosa. Agora vamos falar um pouquinho das maiores altas e baixas do dia. Entre as maiores altas do dia, Usiminas e Gerdau Metalúrgica, né, empresas aí do setor de siderurgia e mineração. Usiminas fechou com uma alta de 7,7%, igual ao 4%, que é a Gerdau Metalúrgica, com uma alta de 4,6%. Com essa notícia sobre a China, ou seja, o maior otimismo em relação à economia da China, as principais ações beneficiadas com isso foram as ações siderúrgicas, principalmente Usiminas e Gerdau. Também Via Varejo, Kroton, Cyrela também subiram bastante hoje. Ações que são ligadas mais à economia doméstica, né, e são mais sensíveis a quando a bolsa sobe bastante, essas ações também são beneficiadas quando o cenário doméstico ele é visto com mais otimismo. Entre as maiores baixas do dia já aparecem ações que subiram muito nos últimos pregões e hoje realizaram, como Braskem, com uma queda de 1,7%, Smiles com uma queda de 1,6%, Magazine Luiza também, que subiu muito nos últimos pregões, hoje realizou com uma queda de 1,1%, a TIM também com queda de 1,1% e CSAN3, que é a Cosan, com uma queda de 1%. Em relação à agenda econômica, amanhã aqui no Brasil o principal indicador da agenda econômica será o IPCA 15 do mês de outubro. Então, nós vamos continuar vendo aí em relação à inflação, se a questão do câmbio agora dando mais uma acalmada, né, o dólar se apreciando mais em relação ao real, como que vai se comportar a inflação em relação a isso, uma vez que quando o câmbio estava subindo muito, o dólar estava se apreciando muito, a gente podia ver reflexos disso na inflação. Mas agora que o dólar está dando uma recuada frente ao real, pode ser que a gente veja aí números de inflação ainda em níveis controlados. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques dessa segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.